This is a huge mistake. We need a single global order. Paz de Alcha para os irmãos. Meus irmãos, nesse vídeo eu quero voltar a falar sobre as duas bestas do Apocalipse. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o anticristo, é o antimachia, é o filho da perdição. A besta que sobe da terra é o falso profeta. O falso profeta, o seu papel é levar as pessoas a adorar a besta que sobe do mar, a adorar o anticristo, a adorar o filho da perdição. Esse é o papel do falso profeta. Esses dois homens vão trabalhar junto na tribulação, um ao lado do outro. Um preparando o caminho para o outro, para que as pessoas possam adorar o antimachia, o filho da perdição. Esse vai ser o papel do falso profeta. Então eu quero falar primeiramente sobre a besta que sobe do mar, sobre o filho da perdição. Veja bem, meus irmãos, tudo está sendo preparado para a chegada do anticristo, do antimachia, do filho da perdição. Os judeus estão aguardando a chegada do Machia até hoje. Eles não aceitam que aquele Yahshua que teve lá 2000 anos atrás e morreu pregado no madeiro, eles não aceitam que aquele Yahshua é o Machia que o Eterno enviou a essa terra. Eles não aceitam. Eles dizem que aquele lá é um blasfemo e que ele não é o filho do Eterno. Então eles estão aguardando a chegada do Machia até hoje. E existe uma profecia no livro de Isaías 9, versículo 5. Então a profecia ela diz assim: um filho nos nasceu, um menino nos foi dado, o poder está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro do Criador forte, pai do século futuro e príncipe da paz. Então eles estão aguardando o nascimento dessa criança até hoje. Eles estão aguardando a chegada do Machia, do Filho do Eterno, porque eles não creem que aquele que esteve lá era realmente o Filho do Eterno. Para quem não sabe, meus irmãos, Emmanuel Macron, Deus do seu nascimento, ele está sendo preparado para poder assumir a posição de líder do mundo, para se tornar o anticristo, o antimachia. Por isso que tem revista aí que fala que Deus do seu nascimento, ele é o escolhido. Vou colocar a capa da revista aí para vocês verem. E outra, meus irmãos, Emmanuel Macron, ele foi apresentado pelos Rothschilds. Quem são os Rothschilds? Os Rothschilds são judeus maçônicos. São judeus maçom. Judeus que querem estabelecer a nova ordem mundial no mundo. Os judeus maçons, os Illuminati, os Rothschilds, os Rockefellers. Foi os Rothschilds que apresentou Emmanuel Macron para se candidatar como presidente da França e depois colocou ele como líder da Europa. Então é os Rothschilds que está elevando a pessoa de Emmanuel Macron ao posto mais alto que eles puderem. E eles vão colocar ele como filho da perdição. Então todo o cenário para a chegada do anticristo já está sendo preparado Deus lá de trás. E as religiões estão tudo trabalhando para isso. E agora os Rothschilds conseguiram colocar ele no poder. Então, devido a eles terem negado Yahshua, cujo nome significa Yah salva, agora eles vão receber o anticristo, vão receber o filho da perdição, cujo nome é Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco, Deus entre os homens. E hoje nós sabemos que Emmanuel Macron, ele é o anticristo, ele é o antimachia, ele é o filho da perdição. Hoje nós sabemos que o presidente da França, que já se tornou líder da Europa e está sendo cotado para ser o líder do mundo, porque a ONU já disse que ele está qualificado para ser o líder do mundo. Olha o documento aí. Então eles vão receber ele como sendo o Machia deles. Por quê? Porque eles rejeitaram o Filho do Eterno. Eles rejeitaram a Yahshua como Machia. Agora eles vão receber o Emmanuel. O Emmanuel que está no capítulo 7, versículo 14. Emmanuel com 2 M's, que significa Deus conosco. Não é à toa que o filho da perdição, no livro de Tessalonicenses, vai afirmar ser o próprio Criador na terra. Na Bíblia Almeida, lá está escrito na Bíblia Almeida dessa forma: ele afirmará ser Deus.
e se assentará no santuário. Ele vai assentar no templo dentro de Jerusalém, Yahushalaim, e vai afirmar ser o próprio Criador. Então, meus irmãos, quando o anticristo, o antimachia chegar, eles irão ser facilmente enganados. Por quê? Porque eles estão aguardando essa profecia se cumprir. A profecia que está registrada em Isaías 9, versículo 5. E além do mais, meus irmãos, existe uma profecia em Isaías 7, versículo 14, aonde fala sobre o nome de Emanuel. Emanuel ali é o filho da perdição. Ali diz assim: eis que a jovem ficará grávida, e ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Então, esse Emanuel, que está registrado no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, já é o enganador, já é aquele que vai enganar Israel. Com respeito ao nome Emanuel, não podia existir outro nome melhor para ser colocado no anticristo, no filho da perdição, do que esse nome. Por quê? Porque todas as religiões vão receber esse nome de braços abertos. Veja bem, no judaísmo eu já mostrei que na Bíblia hebraica já tem esse nome lá, dizendo: eis que a jovem conceberás e darás à luz a um filho, e lhe colocarás o nome de Emanuel. Então o judaísmo vai receber de braços abertos esse mensageiro aí do diabo como sendo o Machia, o filho do Eterno. No espiritismo também não vai haver problema com respeito a esse nome. Por quê? Porque Chico Xavier, ele recebia uma entidade chamada Emanuel. Um espírito chamado Emanuel aparecia para ele e ajudava ele a escrever as suas cartas. Então, o espiritismo também vai aceitar esse nome. No cristianismo também não vai haver dificuldade, porque o cristianismo apostata já abraçou esse nome. Hoje os pastores aí, os padres e o próprio Papa prega esse nome. Ele prega que o mundo precisa do espírito de Emanuel. Vou colocar o vídeo aí para vocês verem. Que o Emanuel seja luz para toda a humanidade ferida. Enterneça o nosso coração, frequentemente endurecido e egoísta, e nos torne instrumentos do seu amor. Então, como os irmãos viram aí o Papa pregando o nome Emanuel, o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer para os irmãos que a chegada do anticristo, do filho da perdição, do filho do diabo para cima dessa terra, já foi preparado por essas religiões aí. Tudo já foi preparado. Olha a nova era, por exemplo. A nova era aí, ela fala da chegada do Machia deles, do Messias deles. Todas as religiões prepararam e estão preparando o mundo para a chegada do filho da perdição. É interessante que ele já aguardava a chegada dele para o dia 21 de dezembro. 21 de dezembro, ele já aguardava a chegada desse menino para o dia 21 de dezembro. É a criança da promessa. Vou colocar aí mais um pedacinho do vídeo que eu fiz aí, falando sobre a criança da promessa que ia nascer no dia 21 de dezembro. Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro. O que é o dia 21 de dezembro, Romeu? É a comemoração de Iule. Iule é um bode. O anticristo é representado por esse bode, Iule. Assista lá a inauguração do túnel para você ver lá que o anticristo está sendo representado lá por um bode. O bode é o símbolo da besta que está no Apocalipse 13. Então, dia 21 de dezembro é a comemoração do bode, símbolo do anticristo, do filho da perdição. Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro, que é também o nascimento do sol, do Deus Sol, a criança da promessa, a criança da promessa. Então, como vocês puderam ver aí, a criança da promessa é Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ele nasceu no dia 21 de dezembro. É o dia do Deus Sol, é o dia de Tammuz, o filho de Semiramis, que já foi profetizado lá na Babilônia, lá na Torre de Babel ali. O nascimento dessa criança já está sendo aguardado desde a Babilônia. Então, meus irmãos, essa criança da promessa é Emmanuel Macron. Emmanuel Macron é o filho da perdição. Ele é o antimachia,
aquele que as religiões já estão aguardando há muito tempo. Quando eu digo para os irmãos que ele está sendo preparado desde pequeno, se os irmãos olhar aí, tem revista aí falando que ele pediu para poder ser batizado com 12 anos de idade. Para olhar assim, isso não tem nada a ver. Mas isso tudo aí, meus irmãos, isso tudo aí tem algo por trás. Por que essas revistas mostram essa questão dele querer ser batizado com 12 anos de idade? Porque nas escrituras fala que quando Yahushua tinha 12 anos, ele ia no templo para poder questionar os fariseus. Ele ia lá e questionava eles e mostrava para eles que não era daquela forma que eles estavam pregando. Eles mesmos ficavam impressionados com a sabedoria de Yahushua, com 12 anos. E aí Emmanuel Macron, a revista, traz aí dizendo que ele, com 12 anos, ele queria ser batizado. Por quê? Porque ele é o anti-Machia, é aquele que vem antes do Machia. Então o Machia vai voltar agora, porque os judeus rejeitaram ele. Então Yahushua vai voltar agora no ano de 2030, nós cremos que ele vai voltar nas nuvens. Porém, 7 anos antes, vai chegar primeiro aquele, o anti-Machia, aquele que vem antes. Ele vai vir se passando pelo próprio Filho do Altíssimo. É tanto que no livro de Tessalonicenses fala que a sua chegada será por meio de milagres e todo tipo de poder e sedução e engano. Ele vai vir demonstrando autoridade. Ele vai fazer fogo cair do céu. A sua chegada será por meio do poder de Satanás. Satanás vai atuar através desse homem para poder enganar todas as nações da terra. Daqui a pouco eu vou falar sobre o falso profeta também, que vai estar dando apoio. É o seu braço direito. Então a chegada dele vai ser uma chegada estupenda. Vai chegar fazendo milagres, prodígios miraculosos, todo tipo de engano que puder, eles vão estar usando para poder enganar as pessoas, para que as pessoas aceitem a ele como o verdadeiro Machia. Principalmente os judeus, os Yaldins, eles vão receber ele. A própria revista aí também chama ele de Salvador da Europa. Tem outras revistas que já escancaram de cara. Tem outras revistas que já chamam ele de O Messias. Vou colocar aí a capa da revista para vocês verem. Então já afirmam que ele é o Messias, que ele é o Machia esperado. Por isso que na capa da revista The Economist tem Emmanuel Macron andando sobre o mar. Se nós olharmos por um lado, ele é a besta que sobe do mar. Mas se nós olharmos por outro lado, tem passagens nas escrituras que dizem que Yahushua andou sobre o mar. Yahushua andou sobre o mar. Então o anticristo, filho da perdição ali, ele está imitando a pessoa do Machia. Ali eles mostram ele andando sobre o mar. Tem revistas lá na Europa que chamam ele de Jesus, o Salvador. Jesus Macron, o Salvador. Vou colocar a capa aí para vocês verem. Agora eu quero falar um pouco sobre o falso profeta. Aquele que vai trabalhar para apresentar o anticristo, filho da perdição ao mundo e levar todas as pessoas a adorá-lo. A questão é, quem é o falso profeta? O falso profeta é a besta que sobe da terra, que está registrado em Apocalipse capítulo 13. Ali fala de uma besta que ia subir da terra e fala que essa besta ela parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Por que a escritura fala isso? Quando ela fala como dragão, a escritura está querendo nos mostrar que ele vai blasfemar contra o Eterno. É o maior pregador de heresia que já teve sobre a face da terra, é o falso profeta. Por isso que se refere a ele como sendo o falso profeta. Só vai trazer heresia. Veja aí alguns vídeos aí do Papa Francisco blasfemando. Ele levantando a Bíblia e dizendo que aquilo ali é o fracasso do Criador. Olha aí. E tem alguns vídeos aí que mostram ele blasfemando. Veja aí os vídeos. E isto é a história do fracasso de Deus. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz.
Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contradice l'intervento creatore divino, mas lo exige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Então falar como o dragão é isso aí, ó. É blasfemar, é pregar heresia, heresias de perdição, é isso que ele prega. O Papa Francisco só prega heresias de perdição. Ele fala como um dragão. A hora que ele abre a boca, ele fala como um dragão. Ele fala como o próprio diabo. O livro de Apocalipse diz que ele tem 2 chifres. O que significa esses 2 chifres? Chifre na Bíblia se refere a poder. Ele tem o poder religioso na mão e o poder político. Ele é o chefe da maior religião do mundo, o cristianismo. E ele também tem o poder político na sua mão, porque ele é o presidente de Roma. Então ele exerce esses 2 poderes, poder político e poder religioso. Isso é o significado dos 2 chifres. Qual vai ser o papel desse falso profeta no cenário mundial aí? O papel dele é preparar o caminho para o anticristo, para o antimachia. A Escritura nos mostra que João Batista e Elhana, ele veio preparando o caminho para Yahusha. Ele veio no espírito de Elias, preparando o caminho para Yahusha. Assim também será o papel do falso profeta. Ele vai vir preparando o caminho para o anticristo. Os 3 primeiros anos e meio ali, ele vai estar preparando o cenário para o anticristo assumir a liderança do mundo inteiro. O anticristo vai liderar o mundo inteiro por 42 meses. Os últimos 3 anos e meio é que ele vai assumir o poder do mundo inteiro. É interessante nós observar, meus irmãos, que no livro de Apocalipse 13 fala que ele vai fazer cair fogo do céu. Por quê? Porque ele vai ser uma imitação de Elias. No livro de Malaquias fala que é necessário que Elias venha antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. Elias vai voltar novamente para preparar o caminho para Yahusha, voltar agora em 2030. Mas o falso profeta, ele vai vir imitando o próprio Elias. Ele vai vir imitando o próprio Elias para poder enganar os judeus, os ialdinhos. Então o falso profeta, ele vai se passar por Elias para enganar os judeus, para enganar os ialdinhos. Por quê? Porque Elias, quando ele orou, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Ali, quando Elias orou ali, ó, combatendo ali os profetas ali da Jezabel ali no Velho Testamento, no livro de Reis, ali diz que ele orou e caiu fogo do céu. Então o falso profeta também no livro de Apocalipse, capítulo 13, vai fazer cair fogo do céu. Com isso, ele vai ter facilidade para enganar muitos judeus, muitos ialdins. Porque eles vão dizer, esse aí é o Elias, que haveria de vir para preparar o caminho para o Machia. Lá está escrito, eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. Então ele vai vir aplanando o caminho, Elias vai vir aplanando o caminho para o Machia, e o falso profeta vai vir aplanando o caminho para o antimachia, para enganar os judeus, os ialdinhos. No livro de Apocalipse, capítulo 13, fala que ele vai incentivar as pessoas a fazerem uma imagem em honra à besta, a primeira besta. Ele vai incentivar as pessoas a fazerem uma imagem para o anticristo, para o filho da perdição. Ele também vai incentivar as pessoas a receber a marca da primeira besta, a marca do anticristo, do filho da perdição. Então esse é o papel do falso profeta, apresentar o anticristo ao mundo como sendo o verdadeiro Machia, como sendo o verdadeiro Messias, o Emanuel. Por isso que o Papa Francisco já está pregando esse nome, Emanuel. Por isso, meus irmãos, que nós vimos aí que esse cristianismo apostata aí, essa Babilônia, ela sempre apresentou para o mundo um salvador da pele clara, dos olhos azuis. Nós sabemos que Yahusha, ele é moreno. Muitos colocam ele como negro, da pele bem escura. Não, Yahusha não era negro, da pele bem escura, ele era moreno. Ele era moreno, por quê? Porque ele era um judeu, ele é um judeu. Um judeu, ele é da pele morena. Só que o cristianismo apresentou para o mundo aí um salvador da pele clara, um salvador dos olhos azuis. E aí o que acontece? Esse é o antimachia. Vocês podem ver aí que o Papa aí, ó,
Ele está beijando uma criança aí, ó. Vou colocar a criança, ele beijando a criança aí, ó. Agora, olha essa criança aí, deparei com a foto do Emmanuel Macron. Eles são idênticos, da pele clarinha, dos olhos azuis, até o cabelo deles parece aí, ó. Até o cabelo deles é igual. Por quê? Porque esse aí é aquele que vem sendo apresentado desde lá de trás. Um salvador que vem da Europa. Não é um salvador que vem da Terra Santa. Não é um salvador que veio dos hebreus ali. Não, não, não. Esse salvador aí é um salvador europeu. É um salvador galego aí, ó, dos olhos azuis, da pele clara. Esse é o falso Machia que o cristianismo apostata vem apresentando para o mundo aí, ó. É interessante que eles colocam ele com os olhos azuis aí, ó. Veja o Macron do lado aí de uma foto aí, ó. Com o salvador deles aí do cristianismo aí, ó. Dos olhos azuis aí, ó. É interessante que tem ele aí com o símbolo solar sobre a sua cabeça aí. E eles já fizeram até a imagem do Macron lá na Europa com esse símbolo aí, ó, sobre a cabeça aí, ó. Veja aí, compare aí para vocês verem. Interessante, meus irmãos, que todos os dois são jesuítas. Nunca houve um papa jesuíta na história. O Papa Francisco é o primeiro papa jesuíta. Os dois são jesuítas. Jesuíta é uma seita maligna. Quando a pessoa entra para dentro dessa seita, ele promete, ele tem que fazer um pacto. The false prophet kills people who don't follow the Antichrist. Revelation 13:15. Coincidentally, Pope Francis is the first such pope in the history of the Roman Catholic Church to be a Jesuit. Who can cause more harm and martyrdom than a Jesuit pope? One of the main enforcers of the Roman Catholic Inquisitions were the Jesuits. Circa 1400, heretics are tortured and nailed to wooden posts during the Roman Catholic Inquisition. Pope Francis has taken and administered this same satanic Jesuit oath, which includes the following appalling statements. I promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage war, secretly and openly, against all heretics and Protestants, as I am directed to do, to extirpate them from the face of the whole earth, and that I will spare neither age, sex, nor condition, and that I will hang, burn, waste, boil, flay, strangle, and bury alive those infamous heretics, rip open their stomachs and wombs of their women, and crush their infant heads against the walls in order to annihilate their execrable race. Pacto. Nesse pacto eles prometem perseguir os servos do Eterno. Eles têm que perseguir os crentes, matar eles, esfolar vivo, pegar a criança deles e esmagar a cabeça delas na parede. Então o jesuíta é uma seita maligna que detesta o povo do Eterno. Eles são jesuítas. O Papa Francisco e Emmanuel Macron são jesuítas. O Papa Francisco, eu não sei, mas o Emmanuel Macron, ele também é maçom. Ele é maçom. Ele está ligado com a questão da nova ordem mundial. Por isso que aparece que tem algumas imagens aí, fazendo um gesto com a pirâmide na mão aí. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Criancinha que ele está beijando no berço aí, essa criancinha já cresceu, meus irmãos. E agora se tornou presidente da França, se tornou líder de toda a Europa. Essa criancinha cresceu e, inclusive, ela já teve um encontro com o falso profeta. Porque os dois já estão para atuar agora, a tribulação já está para começar. Olha os dois encontrando no Vaticano aí, ó. Então esse é o papel do Papa Francisco, preparar o caminho para a chegada do filho da perdição. Ele foi colocado no Vaticano na marra ali, ó. Eles tiraram um papa para poder pôr ele. E aí ele entrou para poder preparar o caminho para o filho da perdição, preparar o caminho para Emmanuel Macron. E hoje não existe ninguém no mundo cotado para poder assinar o acordo de paz entre os judeus e os palestinos, a não ser Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ele é o principal líder do mundo hoje. É ele que vai assinar o acordo de paz. Tem até revista já mostrando aí. Eu vou colocar a capa das revistas para vocês verem aí, ó. Então já tem revista mostrando que Emmanuel Macron é quem vai assinar o acordo de paz entre os judeus e os palestinos. Esse acordo de paz está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Fala que o filho da perdição ele vai assinar um acordo, uma aliança entre os judeus e os palestinos. Então, quando chegar na metade desse acordo de paz, ele vai quebrar esse pacto com eles, vai colocar sua imagem dentro do templo
e vai exigir ser adorado como sendo o próprio Criador. É aí então que vai surgir a perseguição contra os judeus. Então todo o cenário já está pronto, meus irmãos. As duas bestas já estão sobre a terra. Tem muitos canais no YouTube aí que fica tentando desinformar as pessoas, dizendo que o Papa ia morrer, dizendo que o Papa ia renunciar, e nada disso aconteceu. O Papa entrou para ficar. Eles tiraram um para colocar ele no lugar dele. Eles tirou aquele outro lá e colocou ele no lugar dele. Agora o outro já até morreu. Então estão falando na renúncia dele e é mentira. Isso, ele não vai renunciar. Ele é a besta que sobe da terra. E o Emmanuel Macron é a besta que sobe do mar. As duas bestas já estão em cima da terra. O anticristo, o antimachia e o falso profeta. O cenário já está armado. Agora nós temos que ficar pronto, porque chegou a hora desses dois homens se manifestarem. Chegou a hora dessas duas bestas se revelarem. O tempo já passou muito tempo. Emmanuel Macron agora já está preparado, já está pronto para entrar no cenário, já está pronto para se tornar líder do mundo. A própria ONU já falou que eles querem ele como líder do mundo. A nova ordem mundial já está sendo estabelecida no mundo inteiro. Então agora o cenário já está prontíssimo, preparado. Nós temos que estar prontos para subir no arrebatamento, porque se nós não subirmos no arrebatamento agora, todos aqueles que ficarem aqui, eles vão sofrer a perseguição desses dois homens. Eles vão perseguir os servos do Eterno e vão matá-los. Eles vão perseguir. Então, meus irmãos, vamos nos consagrar, orar e buscar o Eterno. Mostrei para vários irmãos aí que o mapa mundial, o mapa mundi, ele forma o Apocalipse 12. No Apocalipse 12 tem a águia, tem o filho varão e tem o dragão. E o interessante é que no mapa mundi, o cérebro do dragão é a França. O cérebro do dragão. O dragão representa o próprio Satanás. E o cérebro do dragão ali, o que forma ele é a França, é o país da França. Ou seja, é dali que vem o anticristo. É dali que vem o filho da perdição. A França, ela leva o lema da maçonaria até hoje, que é igualdade, liberdade e fraternidade. Então a maçonaria, ela surgiu na França. E nós sabemos que são os maçons que vão erguer o templo em Jerusalém. São os maçons que vão erguer o templo. O sonho deles é ver o templo construído. Então, Emmanuel Macron, ele é maçom. É ele que vai dar ordem para erguer o templo em Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 17, meus irmãos, fala de uma besta com 7 cabeças. E o capítulo 17, versículo 9, fala que as 7 cabeças são 7 reis. Lá não fala 7 reinos, fala 7 reis. Quem são esses 7 reis? Esses 7 reis são 7 imperadores. O número 7 significa plenitude, completo. Porque 7 imperadores governaram o mundo e hão de governar ainda. Por quê? Porque 6 já se passou. Falta o 7º surgir. E o 7º é Emmanuel Macron. Eu já lancei um vídeo falando sobre isso aí no YouTube. Aí. É por isso que ele é chamado de O Imperador. Olha a revista aí. Ele é o último imperador que vai governar o Império Romano agora na volta de Yalcha. No livro de Apocalipse, capítulo 17, fala de uma mulher montada na besta. A mulher é a Igreja Católica, a besta é o Império Romano. Hoje quem está liderando o Império Romano é a Igreja Católica. Porém, essa mulher ela vai ser tirada de cima da besta para que o último imperador possa governar essa besta, possa governar esse império. Então, a Igreja Católica ela vai cair. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 18, fala que ela vai ser consumida com fogo. O Império Roma ali vai ser totalmente destruído e Emmanuel Macron, o último imperador, ele vai ser colocado como líder desse último império que vai estar surgindo agora, o Império Romano. Ele é que vai estar na liderança desse império aí, ó. Então tudo está programado para agora, meus irmãos. Então é como eu falei num vídeo passado meu aí, meus irmãos. Eu falei que tudo começou na Europa e tudo vai terminar na Europa. O anticristo, ele vem da Europa. E o país principal da Europa é a França, meus irmãos. A maçonaria, ela começou na França. E o Emmanuel Macron, nós sabemos que ele é maçom. A capital mais famosa do mundo, meus irmãos, é a capital de Paris. Paris se encontra na França. É uma cidade turista. É a cidade mais visitada do mundo, é Paris. Todo mundo quer ir para Paris. Então, meus irmãos, nós podemos ver que tudo está relacionado com a França. A moeda lá da França é a mesma moeda da Europa, é o euro. E no euro aparece uma mulher montada numa besta, igual está lá no livro de Apocalipse. Mostrando então que tudo está relacionado com a Europa e está relacionado com a França. A França ela faz parte
dos 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. A França faz parte do antigo Império Romano, dos 10 países dali que vai dar o poder para a besta, que vai dar o poder para o anticristo governar durante 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Interessante, meus irmãos, que até o Papa, para poder se alinhar com a França, mudou o seu nome. Seu nome é Jorge Mário Bergoglio, mas ele mudou para Papa Francisco. Francisco significa francês. Então, ele está querendo aí se ligar à França. Por quê? Porque Emmanuel Macron, ele vem da França. Sabemos que foi na França também que surgiu a guilhotina. A guilhotina foi na França. A França teria uma democracia, novas leis e uma forma notável e inesquecível de justiça que seria inaugurada no palco revolucionário. A guilhotina. In fact, the guillotine, and perhaps main weapon that the Antichrist will use to kill martyrs during the Great Tribulation, Revelation 20, verse 4, was invented in France and used extensively in French history. E no livro de Apocalipse, capítulo 20, fala que todos aqueles que não adorarem a besta e adorarem a sua imagem, que não estiverem no deserto, no lugar do refúgio, serão decapitados. Então, por aí nós podemos ver, a guilhotina, ela surgiu na França. Sem contar, meus irmãos, que foi na França que surgiu Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, para quem pesquisa aí, sabe que ele foi um tipo do anticristo. Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, tudo foi uma tipologia do anticristo. Então, Napoleão Bonaparte, ele tinha até moeda própria. Então, olha onde Napoleão Bonaparte nasceu. Nasceu na França. Emmanuel Macron, ele vem da França. O filho da perdição, ele surge na França. A história nos mostra, meus irmãos, que a Revolução Francesa foi o começo do mundo moderno. Ou seja, nós conseguimos ver através dessa Revolução Francesa que tudo começou, foi ali na Europa. Para ser mais preciso, né? Na França. Essa questão da liberdade, igualdade e fraternidade, essa questão surgiu na maçonaria. Então o que acontece? O anticristo, filho da perdição, ele é maçom. A maçonaria surgiu na França. Então tudo surge ali na Europa. A guilhotina vem da França. Foi ali que surgiu a guilhotina. Então essas questões aí que nós estamos passando para os irmãos, tudo vem da Europa. E tudo vai acontecer na Europa, porque é da Europa que vem o filho da perdição, meus irmãos. É da Europa que surge o anticristo, o antimachia. Ele vai surgir ali com os 10 países dando poder para ele.